Olá, boa tarde. Tudo bem com você? Tudo em ordem? Algum tempo, né, que a gente não faz um vídeo, porque é tudo com propósito, né? Tudo com uma missão para fazer o melhor, né? A gente tem que ser prudente nas nossas palavras, naquilo que a gente transmite, para não criar situações enganosas, né? Situações difíceis. E hoje eu estava aqui fazendo a minha leitura, o meu devocional, e a palavra que veio, assim, ela é bem forte, né? Assim, digamos, ela é bem curiosa, porque ela nos coloca de frente para uma situação que a gente tem que levar em consideração e analisar como é que estamos com relação a essa palavra. Ontem nós tivemos um culto aqui muito abençoado, e nos foi falado do milagre, né, do azeite, que era tão pouquinho e que encheu várias vasilhas, né, salvando aquela viúva de perder seus filhos, né, para a escravidão, para pagar uma conta, para pagar uma dívida. E uma palavra que foi nos explanada de uma forma bem diferente do costumeiro, né, da forma que a gente já está acostumada a ouvir. E isso deixa mais bonito ainda o trabalhar do Espírito Santo, né? Porque realmente você pode ouvir o mesmo texto várias vezes e de formas diferentes, que se complementam, né? Que trazem, né, uma novidade, uma forma diferente da gente observar a palavra, né? Da gente entender a palavra. E ontem foi falado sobre milagre, né? O milagre que nós esperamos na nossa vida, né? É aquele milagre que a gente tem tão pouquinho, né, para oferecer, mas que desse pouquinho que a gente oferece, Deus pode fazer muito, uma coisa muito grande, né, imensa. Tudo depende da nossa fé, né, da forma como nós encaramos esse nosso pouquinho. Uma outra coisa desse culto ontem que nos chamou a atenção e que a mim particularmente deixou bem emocionada foi o relato de uma das nossas irmãs que perdeu um ente querido nesse final de semana, mas perdeu para Deus. Deus recolheu de uma forma rápida, digamos assim, indolor, e Deus a recolheu. E Deus a recolheu depois que ela passou por um processo de tentar acabar com a própria vida e teve uma chance, teve uma oportunidade de ver um testemunho. E com esse testemunho ela mudou o jeito dela. E nos últimos dias de vida dela, ela estava feliz. Ela estava cheia de boa energia, fazendo muita coisa que tinha deixado de fazer. Ela tinha ficado sem poder andar, já estava andando novamente. E quando ela estava bem, quando ela se recuperou bem, Deus a recolheu. E por que eu estou fazendo esse comentário? Porque a minha situação ela não é diferente de muitas situações por aí. Na cadeira de rodas, imobilizadas numa cama, doente, terminal, em tratamento, fazendo hemodiálise, fazendo quimioterapia, radioterapia, buscando respostas para os seus problemas de saúde, existem milhões de pessoas. Existem milhões de pessoas. Infelizmente, a doença ela não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe nada. Simplesmente ela acontece. E o resultado disso é que muitos se desesperam, se decepcionam, se sentem impotentes, se sentem como se tivesse chegado no final de tudo. E nem sempre é o final de tudo. Eu aprendi, ficando aqui sentadinha nessa cadeira, e para quem não sabe, né, a cadeira de rodas, eu aprendi que é um meio
sabe? É um meio, é um caminho, é uma luz que ilumina o nosso melhor de nós mesmos, que é a nossa fé, que é a nossa perseverança em ficar ligado a Deus. Então, dessa vez eu vou falar muito assim, sabe? Baseado nesse testemunho, baseado no efeito que a palavra teve sobre essa pessoa, é que eu quero dizer para você assim, por mais difícil que seja a situação, o resultado dela depende de como a gente encara a presença de Deus em nossa vida. Tem muita gente que acha que não é assim que funciona, né? Que Deus é Deus e Ele cuida das coisas grandes da vida, né? Ele cuida de todos os problemas do mundo, das guerras, né? De tudo o que há de grande neste mundo. Mas esse Deus que nós servimos, Ele cuida de nós em particular. Minuciosamente, Ele cuida de cada um de nós. Ele sabe quem somos. Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe do nosso progresso, Ele sabe da nossa derrota. Ele nos conhece profundamente e sabe daquilo que precisamos. E quando eu falo precisamos, não é da bênção, não é da graça só. Ele sabe daquilo que precisamos para melhorar o nosso ser diante dele. Então, às vezes, ele nos coloca em situações que a gente não entende, mas não tem outro motivo, não tem outra finalidade, a não ser dizer para nós assim, olha, você pode, você consegue. Fica tranquilo que você consegue. Eu estou aqui, eu estou segurando, eu estou amparando. Você está assim porque eu quero, porque eu decidi que isso era o melhor nesse momento para você, então fique em paz. E é tão bonito quando Deus nos fala dessa forma e nos usa para dizer para alguém assim, olha, é difícil, eu sei que é. Aqui também não está fácil, não. Aqui não é todo dia que a gente está sorrindo, está brincando, está feliz. Aqui tem dias que a gente está amargurado mesmo, sem entender, e fala para Deus, oxe, já não está bom, não? Já não chega? Mas aí a gente cai na real e pensa assim, poxa vida, todo esse tempo ele está cuidando. Todo esse tempo ele está amparando, está tratando. Eu vou me queixar do quê? Eu vou reclamar do quê? Porque eu sou prova viva de que ele está cuidando, sim. Porque quando eu entrei nesse processo, nos primeiros 2 anos aí, nós gastamos fortuna que a gente não tinha para fazer um tratamento. Um tratamento muito assim, sabe? Olha, nós vamos tentar isso, depois nós vamos tentar aquilo e vamos ver o que acontece. E aí, como aquela mulher do fluxo de sangue, aqui também esgotou tudo, as possibilidades. Então eu disse para Deus, eu falei, ó, Senhor, não dá mais não. Agora, definitivamente, é o Senhor que vai tratar. É o Senhor que vai fazer, porque para mim já não deu. E é impressionante porque quando eu abandonei tudo, me disseram assim, olha, é perigoso. Você está num processo de melhora e de repente parar tudo isso pode, né, ficar muito ruim. E graças a Deus, louvado seja Deus, que o que eu tenho conseguido é melhoras nesse período. Eu tenho feito muita coisa que durante o tratamento eu não fazia. Eu tenho cuidado das coisas da minha vida, assim, do meu dia a dia, de uma forma que antigamente eu não conseguia. Para quem já viu aí na rede, de vez em quando eu dou uma de doidinha e coloco, tô lavando roupa, com detalhe. Antes era mais complicado, porque eu usava tanquinho e centrífuga. É o que eu tinha, e amém, glória a Deus. E agora, no meu aniversário, um pouquinho antes, eu ganhei de presente da evangelista Ana uma máquina de lavar roupa.
facilitou demais. Facilitou demais, porque agora você coloca lá, programa, e ela faz tudo sozinha, né? E no tanquinho não, é um tal de vigia a água para não vazar, né? Agora para, agora tira, passa para centrífuga, seca, né? Era mais trabalhoso, mas eu estava fazendo de boa. E muito grata, porque estava com condições de fazer, conseguia fazer. Então eu agradecia. E agora que veio a máquina, então estou me sentindo dondoca, porque aí coloca lá a roupa, a máquina faz o seu trabalho, enquanto ela está trabalhando lá, eu estou fazendo outras coisas. E dentro de casa, grosso, né? Aquela faxinona, aquela limpeza mais específica, fica por conta da Ana. Mas o dia a dia, o varrer, o tirar pó, fazer a higienização do banheiro e, né, quintal até onde eu alcanço, tal, tudo isso eu faço. E eu cozinho todo dia eu vou pro fogão cozinhar. Até tem gente que não me conhece, que através das pessoas que me conhecem, pergunta como é que eu consigo cozinhar? Como é que eu faço isso? Não é um perigo? Olha, dizer que não é perigo seria mentira, né? Sempre é, porque você está sempre numa posição meio inferior ao fogão, né? Ele está numa altura ali que é meio perigosa. Mas dá para fazer, e eu tenho feito, graças a Deus. Então, assim, momento difícil, é muito difícil, não é fácil não. Mas tudo depende da forma como você vai encarar esse momento difícil. E é isso que eu estou falando hoje para quem está precisando de ouvir uma voz de esperança, sabe? De uma voz que diga para você que é possível, para não desistir, não fique, sabe? Não se atormente, não. Mas tudo isso é para quem crê também, não é? Porque se alguém que não crê em Deus estiver ouvindo, vai falar que eu sou doida, né? Que é perda de tempo essa palavra, que não tem nada a ver, que estou falando bobagem. Mas para quem crê, para quem acredita, é fato. Eu tinha duas possibilidades nessa situação. Fiquei na cadeira sem saber o motivo, de uma hora para outra. Eu podia me rebelar. Não quero não vou brincar mais disso não. E muito pelo contrário, eu cheguei à conclusão que a melhor coisa a fazer era me permanecer na presença de Deus. Era confiar que Ele ia cuidar de mim. E cuidar de mim não significa somente aquilo que eu mais desejo, que é levantar e voltar a andar, mas é cuidar das minhas necessidades diárias. Cuidar de mim todo dia. E aquilo que eu não posso fazer, Ele coloca pessoas ao meu lado que fazem. Ele coloca um marido que é mais do que um marido. É um suporte, é um aporte, é um enfermeiro, é tudo. Coloca uma jovem que já passou por problema seríssimo com mãe, né? Que a mãe dela teve um problema sério, faleceu alguns anos atrás, e ela foi lá o sustento da mãe dela. E hoje ela está aqui me ajudando. E eu sou mais tranquila, né? Do que a situação que ela viveu antes. Então, assim, Deus me deu condição, Deus me deu inteligência, sabedoria, Deus me deu estratégia, porque eu costumo falar que nada como uma boa vassoura para ajudar uma cadeirante. Com ela você é capaz de fazer muita coisa. Para você não se espantar e não se chocar, estou falando de coisas que estão no alto, que estão difíceis. Um cabo de vassoura pendura a roupa no varal alto, gente. Vocês não sabiam? Pois é. Um cabo de vassoura tira a cortina do varão e você pode lavar, trocar. É muita coisa. E aí você vai se adaptando, né? Você vai vendo coisas na internet para te ajudar no dia a dia. E coisas baratas, tá? Porque ninguém aqui é rico, ninguém aqui está dançando em cima de notas de dólar, não. Aqui o negócio está bem apertado. Mas tem coisas possíveis. Por exemplo, eu comprei uma escova de limpeza elétrica. Ela vem com o cabo, né, extensível, e ela vem com várias formas de escovas, né? Esponja, escova, tal, que você pode limpar azulejo, piso, banheiro, você limpa tudo. E com ela eu alcanço onde eu não alcançaria com a cadeira. É aspirador de pó, R$ 120, algum tempo atrás. Você passa o aspirador, o pó foi embora. Mop, para quem não sabe, é aquele que você põe na água, né? Daquela torcida e passa. Aquilo também não é caro, é baratinho. E com tudo isso que a tecnologia vai te dando, você vai fazendo as coisas. Então, assim, com tudo isso que Deus permitiu, eu vou ficar triste? Eu vou ficar
Deprimida? Não, eu vou em frente. E com detalhe, hein? Deus é tão perfeito no seu fazer, Ele é tão perfeito nas suas decisões, que algum tempo atrás, alguns anos atrás, a gente recebeu, né? O pastor Carlos recebeu direto do céu lá a ordem para fazer o ministério, o missionário Brilho do Espírito Santo. Mas ele não teria paredes. Ele seria um ministério de ir aonde fosse necessário levar a palavra. E como base para esse ministério, nós usamos a nossa garagem, porque é bom ter culto, né? É bom fazer culto. E nós começamos a fazer culto na nossa garagem. E a princípio a gente achou que era por isso, né? Ministério sem parede. Então o pastor Carlos faz essa missão de levar a palavra onde é chamado. E a gente faz os nossos cultos aqui na garagem para aqueles que querem caminhar conosco, né? Ficar junto com a gente. Fazer também esse trabalho. E nós temos aí um pessoal que está firme e forte. E sabe para quê que esse culto acontece na minha garagem? Lá atrás, naquele tempo, há 4 anos atrás ou mais, eu já sabia que eu ia ter dificuldade para ir em outro lugar. Então ele preparou esse culto dentro da garagem. É só sair daqui da cozinha, descer e já estou lá no culto. E aí eu não vou no culto? Aí eu não vou participar? Não quero mais? Está dentro de casa. Quer outra? Algum tempo atrás, há uns 5 anos, acho que uns 5 anos talvez, eu precisei trocar de colchão. Aí eu falei, não vou na loja não. Comprei pela internet, correndo o risco, né? E o colchão chegou, ortopédico, normalmente ele é muito pesado, esse não, parecia uma pluma de tão leve. Eu em pé, andando normal, carregava ele maravilhosamente bem. E hoje em dia eu consigo fazer troca de roupa de cama, mudança de cama, levanta, abaixa, tira pó, porque ele é muito leve. E mesmo na cadeira eu consigo transportá-lo, mudá-lo de lugar, tirar e colocar de volta. Vou reclamar? Não vou, não. Não reclama você também, não. Não reclama, não, porque Deus sabe de todas as coisas. Se você realmente crê em Deus, você está me entendendo. Talvez você esteja agora decepcionado, meio perdido, sem saber a resposta. Talvez a gente nunca tenha essa resposta, não aqui. Talvez ela nunca apareça para nós aqui. Mas eu creio que naquele dia, sabe, que a gente estiver junto do Pai, Ele vai, de alguma forma, nos contar o porquê que passamos pelo que passamos. E melhor, se estivermos junto com Ele, é porque fomos aprovados nesse processo. Então, minha palavra hoje é o seguinte, sabe? Às vezes eu posso parecer meio, sei lá, doidinha. Mas confia, sabe? Não na minha palavra, mas confia no Deus que eu sirvo. Porque quando Ele manda eu falar com você, Ele sabe o que Ele está fazendo. Quando Ele manda eu falar para você das minhas dificuldades e das minhas conquistas, Ele sabe o que Ele está fazendo. Porque talvez hoje você acordou desanimado, meio para baixo, sabe? É tanto problema, é tanto obstáculo para ser vencido. Mas é aquela tal história, é crer. E é o que eu digo sempre, eu não estou falando com quem não acredita em Deus. Estou falando com aquele que crê no Deus de maravilha, no Deus que faz, no Deus que provém. Porque quem não acredita em Deus, eu sinto muito. Você acreditando ou não, Deus é Deus e vai continuar fazendo o que for preciso. Ele vai continuar trabalhando na sua vida também, porque você é criatura dele. Você está aqui porque ele criou você. Você crendo ou não. Não faz mal que você não acredite. Realmente ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em salvar a tua vida, em salvar a tua alma. E a palavra diz que naquele dia todos os joelhos se dobrarão e todos louvarão ao Senhor. E você que não crê não é diferente. Não se preocupa não. Mesmo você não crendo, tem alguém infinitamente superior a todos nós que cuida de você. Assim como cuida de mim, assim como cuida da minha casa, da minha família.
e cuida daqueles que estão vendo, estão assistindo, estão ouvindo, e que entende o que eu estou falando porque conhece, porque crê, porque tem esse Deus como Salvador. Então a palavra hoje é a seguinte, meu querido irmão, minha querida irmã. Tá difícil? Não precisa ficar mais difícil do que já está. Não precisa. Passa a acreditar de verdade, sabe? Não dê limitação para Deus, sabe? Por que fazer de Deus algo tão pequeno, médio ou grande? Ah, Deus pode fazer isso. Ah, mas isso daqui não. Ah, Deus cura. Ah, mas essa doença aqui não. A gente precisa parar de limitar Deus porque Ele é ilimitado. O poder e a graça dele é ilimitada. Só que Ele age de acordo com o nosso querer, de acordo com a nossa fé. Eu conheço gente que foi curada do câncer. Expelindo o câncer. Eu conheço gente que voltou a andar. E você que está se perguntando por que eu não volto a andar, porque Deus deu um propósito na minha vida. E propósito é propósito. Ou a gente aceita ou a gente briga. Se a gente aceita, Ele nos abençoa de tal forma que a nossa vida fica tão mais fácil. A gente nem percebe que está no propósito. Mas se a gente briga, a gente sofre tanto. A gente vê tanto obstáculo, tanta dificuldade, que não tem nem vontade de levantar da cama. Então não importa muito o porquê eu ainda estou aqui, porque isso é uma coisa que só Deus sabe, nem eu sei, só Deus. Mas o que importa é que enquanto eu estou aqui, Ele está dizendo, fala com o povo, põe a tua cara, tapa, usa esse instrumentozinho que pode ser do bem ou pode ser do mal, usa para dizer para esse povo que está passando por dificuldade, que está tendo agora um diagnóstico ruim, que perdeu o filho, que perdeu o pai, a mãe, o emprego. Diga para esse povo que é preciso voltar a crer. Voltar a crer, voltar a ter fé, voltar a confiar, voltar a acreditar que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Ele nos ama e que Ele nos quer ver bem. Eu te pergunto, qual é o criador de qualquer coisa? Qualquer coisa. O cara que inventou o sapato, o rádio, a TV, o cara que processa o alimento. Quem que cria algo e quer destruir esse algo com a própria mão? Quem? Quando se cria alguma coisa e você vai fazendo testes com essa coisa, você vai tirando o que não é bom, coloca do lado, para depois, né, dar uma acertada, para dar uma arrumada. Se o tempero ali não ficou legal, se a balança não está boa naquele jeito, precisa ser acertado o peso, ele vai acertar. Mas descartar, jogar fora, só em último caso. Só quando de verdade não der mais para fazer nada, mas enquanto houver uma chance, o Criador ele vai arrumar aquilo. Se o calçado não ficou bom naquela matéria-prima, ele vai procurar algo que fique melhor. Se a TV não ficou bem daquele jeito, não está no quadrante legal, não está pegando direito, ele vai tentar melhorar para ficar melhor, vai ficar legal. Porque todo Criador quer que a sua criação seja perfeita. E por que com Deus seria diferente? Por que a gente acha que Deus simplesmente abandona a criatura? Se foi Ele que criou. Se Ele criou, o que Ele quer? Ele quer deixar de uma forma perfeita.
E para deixar de uma forma perfeita é preciso trabalhar, é preciso, sabe, fazer uns acertos, consertar de vez em quando, alinhar. E quando ele faz isso, ele faz por amor. Ele não faz com raiva, ele não faz com maldade, não. Ele faz com amor. E nós, infelizmente, nós precisamos vir e mexe, quase sempre, sermos reparados, sermos consertados. Então, por pior que possa parecer a situação, por pior que possa parecer o que você está passando agora, lembre-se, é o Criador consertando a sua criação. É melhorando, é dando um toquezinho para ficar mais bonitinho, para ficar mais perfeitinho. É Deus cuidando. E tudo isso faz sentido quando eu vou ler a palavra que ele me deu essa manhã. Que interessante, né? Bom, interessante. Qual é a novidade, né? Deus é Deus. E a palavra está em Abacuque 3, que é a oração de Abacuque, no versículo 17, 18 e 19, que diz assim, presta bem atenção. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Jeová é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Sabe o que significa isso? Você imagina a situação de que a figueira não floresça, não haja fruto, o produto da oliveira não venha, os campos não produzam, as ovelhas não nasçam, os currais não têm vaca. Sabe o que é isso? É escassez. Isso é falta. Isso é estar sem mantimento, sabe, para a vida. Isso é estar sem condições, não tem mais nada, tudo acabou. E ele diz, todavia me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação, porque ele é a minha força. Percebe que nesse momento é exatamente assim que você pode estar se sentindo? Você olha para o lado, você não está vendo nada. Você não está vendo a figueira florescendo, você não está vendo fruto, você não está vendo o azeite derramando, você não está vendo as ovelhas, não tem nada, nada. E ele diz assim, ainda assim, todavia me alegrarei no Senhor. É difícil. É difícil, mas é para quem crê. Para quem tem fé. Para quem vê em Deus a sua única solução, sua única salvação. Então, como é que está a tua fé hoje? A tua fé está nesse sentido de que não tem nada, você não está vendo florescer nada, você não está vendo você está vendo o curral vazio, você está vendo o azeite não ser produzido, você não está vendo absolutamente nada. Como é que está a tua fé nessa situação? Você ainda consegue se alegrar no Senhor? Você ainda consegue se exultar no Deus da salvação? Você ainda crê que Deus pode te salvar? Como é que está a sua fé? A minha está sendo trabalhada todos os dias. Se eu disser para você que ela está 100% perfeita, meu Deus, não. A mentira é do diabo, não é minha não. A minha está sendo trabalhada todos os dias. Mas eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele está cuidando de mim. Isso é visível em cada detalhe. É o fato, por exemplo, de eu estar aqui agora falando com você aí do outro lado. Ele está trabalhando, porque se Ele não estivesse, eu estaria fazendo o que nessa hora? Eu estaria o quê? Me amofinando?
Porque é mais um dia que eu estou aqui, e tem dias que eu amanheço assim não. E aí você nem vê minha cara. Mas é esse o sentido da vida para nós cristãos. É diante de todas as dificuldades, diante de tudo aquilo que possa ser contrário a você, continuar exaltando ao Deus, continuar louvando, continuar agradecendo. Porque só Ele sabe da verdade, só Ele sabe o porquê que está acontecendo. Nosso coração é um território que a gente desconhece, só Ele conhece, só Ele sabe. Então, como pessoas inteligentes e sábias, vamos continuar exaltando, vamos continuar louvando, vamos continuar nos alegrando no Senhor. É fácil? Claro que não. Se fosse fácil, o caminho não seria estreito. Se fosse fácil, a porta não seria estreita. Se fosse fácil, todos nós já estaríamos salvos, mas não é. É uma lição diária, sabe? É um aprendizado diário, é um caminhar diariamente para se conquistar a salvação. Mas para se conquistar a salvação, nós temos que conquistar primeiro o quê? A nossa fé, o nosso crer de verdade que Deus é conosco. Parar de limitar a capacidade de Deus em nossas vidas. Parar de achar que alguma coisa Deus faz e outra coisa Deus não vai fazer. Deus vai fazer tudo. Absolutamente tudo que for necessário. Sendo de acordo com a nossa vontade ou não. E normalmente é de uma forma diferente da que queríamos, né? É de uma forma diferente daquilo que nós esperávamos. E essa é a graça de viver na presença do Senhor. Qual é o Deus que você serve? É esse grande e maravilhoso Criador de tudo, que nunca te abandonou? Ou é um Deus que criou tudo, fez tudo, mas de você Ele não cuida tão bem como você gostaria? Reflita na sua vida. Dá uma olhada na passagem dos dias na sua vida e veja o milagre de Deus nela. Quantos livramentos. Se você não nasceu num berço evangélico, como foi a sua conversão? O que houve que você foi levado a aceitar esse Jesus? Amém, Aparecida, amém, a paz do Senhor. Boa tarde, Elza, Deus te abençoe. O que foi que te converteu assim? O que foi que te fez se converter a Cristo? E de lá para cá, o quanto Ele já fez por você? E melhor, volte ao período anterior à sua conversão e veja quantas vezes você não sofreu libertação, quantas vezes você não sofreu livramento do Senhor. Porque Ele trabalhou na sua vida o tempo todo, desde o seu nascimento até antes disso, porque Ele sabia que um dia você estaria nos caminhos dEle. E Ele queria te preservar, Ele queria te deixar bem para você chegar lá e fazer aquilo que Ele precisa que você faça. Todos nós temos um trabalhar de Deus, todos nós temos um propósito de Deus. E mesmo quando a gente demora para aceitar isso, ou quando a gente demora para aceitar se converter a Jesus, Ele está trabalhando na nossa vida, Ele está cuidando. A gente entenda isso ou não, a gente aceite isso ou não. Nossa, eu olho para trás assim, antes da minha conversão, eu vejo tantas vezes que Deus me livrou de tanta coisa. Quantas vezes eu com meus próprios pés ou com as minhas mãos me coloquei enrascada em situações nebulosas e saí ilesa? Mas saí ilesa por quê? Porque Deus me guardava já, porque Ele tinha um propósito para mim. Assim como Ele tem para você. Assim como Ele te guardou. Assim como Ele, sabe, colocou você debaixo das asas dEle para que nada te acontecesse, por mais que você procurasse, por mais que você buscasse. Coisas assim meio diferentes. E hoje está aí. Hoje está aí servindo a Deus. E hoje está aí glorificando a Deus. Continue, persevere.
Insista, persista e não desista. Porque como diz aqui a palavra em Abacuque 3, na oração de Abacuque, dos versículos 17 a 19, ainda que tudo se escasse, ainda que tudo pereça, eu continuarei exultando ao meu Deus, o Deus da minha salvação. Então, por mais difícil que seja a sua situação agora, pela qual você está passando, glorifique a Deus. Só Ele sabe o porquê. E tenha certeza de uma coisa: como um bom criador, Ele não quer perder a sua criação. Nenhuma criação. Nada. Ele quer preservar a sua criação. E Ele quer salvar a nós, que de criatura passamos a ser filhos de Deus. Então tenha isso em mente. Ele só está trabalhando. Ele só está consertando algo que está errado. Ele só está fazendo um alinhamento nas suas peças. Ele só está polindo melhor o teu brilho. Ele só quer salvar. Ele só quer salvar porque é criação dele. E é como eu disse, nenhum criador quer perder aquilo que criou. Então, fica firme. Fica firme. Hoje pode parecer um dia muito nebuloso, muito triste, difícil, por qualquer motivo que você esteja passando. Mas se apegue a Deus. Se apegue. Clame a Ele. E você vai ver como o amanhã vai ser muito melhor. Vai passar. Vai passar. Lembra do louvor? Vai passar. Vai passar. Vai passar. Tenha certeza que vai passar. E você vai dar testemunho. Testemunho de que um dia você teve uma situação muito difícil, onde tudo parece que desapareceu. Que nada florescia, não tinha fruto, não tinha azeite, não tinha nada. Mas você se manteve firme, se apegou ao Criador e sobreviveu. E sobreviveu. E é assim que Deus nos quer. Vivos, ativos, glorificando, bendizendo, amando a esse Deus maravilhoso. E eu agradeço a você que viu ou ainda vai ver esse vídeo. Não tem outro objetivo a não ser dizer para você que Deus te ama e que Ele só está trabalhando para te deixar melhor ainda. Porque para nós cristãos, para nós que cremos, o grande dia é aquele que a gente vai encontrar Jesus. E para chegar lá nós temos que estar preparados, bonitos, roupas limpas, claras, bem tratados, bem trabalhados e firmes, e fortes. Porque a visão de Jesus deve ser assim algo maravilhoso. E temos que estar preparados para essa visão também. Fiquem na paz do Senhor. Tenham uma boa tarde. Que Deus os abençoe grandemente. Muito obrigada pela companhia.